Olá, muito bem-vindo, Gixson de Oliveira, aqui da Bordados para mais um vídeo de suporte aqui para os nossos alunos lá do curso Wilcom Experience. E hoje, na aula de hoje, eu trago aqui o meu amigo Renato, que inclusive é o nosso aluno lá de Portugal. Muito obrigado, Renato, aí, pelo feedback, né? E agora a gente vai analisar juntos aí o seu material, tá? Ele diz assim, ó: boa noite. Para bordar uma t-shirt de malha com bastante elasticidade, tenho de dar a densidade bem espaçada? Junta, envia uma foto, se puder ver a imagem, tal. Então, beleza. O Renato, ele me mandou essa foto aqui, ó, né, dentro do arquivo do bordado aqui que ele criou, né? E aqui tem a imagem do cliente, a imagem da logomarca do cliente. Aqui tem o bordado, tá? E a gente vai começar a estudar agora, Renato, as recomendações que eu tenho para te fazer para melhorar, para otimizar esse trabalho dessa programação para você bordar aí no material do seu cliente, tá? Então vamos fazer junto aqui esse estudo, tá? Eu gosto de sempre começar com o show hidral, ou seja, redesenhar devagar, justamente para me ver a estrutura, né? Que você trabalhou o desenho, tal. Vamos conhecer aqui como ficou o desenho, conhecer a forma com que você usou os pontos, a ordem. Terminou. Beleza, agora vamos tirar aqui a ferramenta de visualização. Vamos selecionar tudo para me ver aqui o tamanho. 11 centímetros. 11 centímetros é pequeno para a malha. Temos aqui um possível problema, né? Baseado nesses dados que eu tenho aqui, é bem provável que a gente tenha tido algum problema sim na máquina. Agora vamos olhar a logomarca. Estou fazendo uma comparação aqui, ó. Parabéns aí, Renato, pela sua decisão. Eu percebo que vou tirar aqui a grelha para a gente visualizar melhor. Eu percebi que você, de forma estratégica, né, já seguiu aqui os princípios do método para não fazer as letras tão espaçadas quanto na logomarca original. É claro que nesse caso, certamente você deve ter pedido autorização ao cliente para tirar um pouco a característica oficial, vamos dizer assim, da logomarca, justamente porque bordado, se a gente tenta fazer igual a arte, normalmente letrinhas pequenas ou muito espaço, é um problema, porque quanto mais... Porque, assim, às vezes o cliente quer uma logomarca com 10 centímetros, só que do jeito que está trabalhado aqui, se você for fazer a mesma arte com 10 centímetros, o bordado fica ilegível, tá? Então, normalmente, você precisa fazer algumas adaptações na imagem. Então, realmente, você precisa trazer ali as letras mais para perto uma das outras, como você fez. Isso ajuda a ganhar um pouco mais de tamanho, mais de corpo nas letras, né? Então, boa iniciativa que você teve ali de fazer isso, né? A palavra José Mônico ali. Embaixo, o unipessoal também ficou mais encorpadinha, né? Você não respeitou a altura da letra, porque realmente seria um problema. A letra é muito esmagadinha na altura. Principalmente para bordar malha, a gente tem um problema grave para fazer isso aí dar certo, né? Para ficar com um aspecto legal. Claro que existem outros parâmetros técnicos que a gente poderia considerar, como bordar letras pequenininhas com 3 milímetros com uma linha extra fina. Dá certo? Dá, mas nem sempre a gente tem esse insumo na mão, nem sempre o cliente quer pagar por isso. Então a gente tem que muitas das vezes balancear aí entre o que a gente pode oferecer para o cliente e o que ele realmente está disposto a pagar, né, pelo serviço. Então vamos lá. Ali tem aquela logomarca da casinha do lado ali, né? Chaminé, JM embaixo, a palavra José Mônico do lado ali, unipessoal, limitada, e embaixo construções. Eu entendi que você também tirou construções daquela roupagem original da logomarca ali, justamente para o bordado ficar com mais leitura, mas ainda assim eu considero algumas correções, algumas mudanças aqui que eu vou pontuar mais adiante, né, dentro desse vídeo aqui. O que mais que eu posso considerar aqui? Deixa eu ver mais alguma possível alteração que você tenha feito. Basicamente ficou legal, assim. De um modo geral, a logomarca ficou bem desenhada. Os elementos que você trabalhou, você usou a ferramenta correta para fazer, né? Usou aqui, então, a ferramenta curva complexa, né? Ou enchimento de fusão, dependendo da versão do Wilcom, para fazer essa letrinha J e M, uma vez que a entrada C ela daria uma espessura uniforme para a letrinha, e não é o que a gente encontra na imagem original, tá vendo? A gente tem realmente uma disfunção em relação à uniformidade da espessura do objeto. Aqui você não trabalhou as duas cores, mas realmente foi uma sacada inteligente ali colocar uma cor única, mais largura na espessura, né? Porque colocar duas cores desse objeto aqui, fazer sombra no tamanho que o cliente pediu,
realmente seria um problema no fio que você está trabalhando, né, na espessura 120, que é o 100% poliéster trilobal 120, né, a espessura padrão. Se tivesse a liberdade do cliente trabalhar com fio mais fino, ficaria mais fácil, né? Mas enfim, eu gostei bastante assim do que eu estou vendo aqui agora. Você criou legal, o desenho ficou bom. E agora eu vou começar a fazer algumas recomendações. Você vai tomando nota aí para você otimizar o seu desenho, tá? Vamos lá. Primeiro, antes da gente começar aqui, eu quero analisar a foto que você me mandou para tomar conhecimento sobre o bordado em si. Aqui eu estou percebendo, Renato, que olha, a gente tem a aparição de alguns pontos da linha da bobina subindo para o bordado. Isso considera que a gente precisa fazer uma regulagenzinha na máquina aí, tá? Pode ser que você tenha que apertar um pouquinho a carretilha, a densidade da carretilha da bobina embaixo, a caixa de bobina, né? Apertar um pouquinho a tensão ou cuidar da tensão da linha superior, tá? Então tem que ser uma coisa ou outra, justamente para compensar aí para a linha da bobina ficar no lugar dela, que é 1/3 do verso do bordado, tá? Então pega o ponto cheio, 1/3 do avesso do bordado tem que ser constituído de linha branca. Então pega uma coluna de ponto cheio, no caso aqui você usou a linha azul, verde, não sei, tipo um azul petróleo, né? Então olhou no avesso, você não me mandou a foto do avesso aqui, mas só para você fazer o deverzinho de casa. Olha no avesso, então, dessa parte da casinha, da logomarca, mais cheinho, mais largo, olha o avesso, tem que ter 1/3 de linha branca e os outros 2/3 de linha azul, tá? Essa é a medida ideal aí para o bordado ficar com uma qualidade melhor, não repuxar tanto o tecido. Por quê? Se está com uma regulagem incorreta na tensão da linha, seja na linha superior do bordado ou na linha inferior, que é a linha de bobina, é natural que o tecido vai ser repuxado e vai embodocar todo o tecido igual está acontecendo aqui. E tem um outro fator aqui, além disso, tá? Possivelmente você não está usando a agulha adequada para esse tipo de material. Nesse material aqui, eu recomendo que você utilize uma agulha, que é a agulha cuja ponta é mais bauleada. Eu não sei como vocês chamam aí em Portugal, tá? Mas aqui no Brasil a gente chama de bauleado porque ele é mais arredondado, tá? A agulha não tem aquele vínculo, né? Não é uma agulha tão cortante, ela não tem a ponta tão aguda, ela é mais bauleada, justamente para que na hora que a máquina estiver bordando, ela não romper o fio da malha, em especial que eu estou vendo aqui que você está bordando em malha. Então, usa uma agulha mais bauleada. Se for do fabricante Grossbeck, você vai poder trabalhando aí, nesse caso, você vai trabalhar com a 75/11, 75/11 é a medida, ou 70/10, tá? Você poderia estar trabalhando com a FG ou a FFG. A FFG ela é mais bauleada ainda, tá? De repente daria muito certo para esse material aqui, então, mas é mais difícil de encontrar. Então, não tendo a FFG, pode ser a FG que vai dar conta desse trabalho aqui nesse material e vai evitar rasgar o material igual está acontecendo ali, entendeu? Porque essa agulha com a ponta mais bauleada, ela vai encontrar um caminho por entre a trama da malha para poder costurar o ponto sem romper o fio da trama da malha, tá? Então vai oferecer uma qualidade melhor para o bordado e não vai rasgar o tecido como está acontecendo ali, não vai rasgar a malha igual como está acontecendo ali, tá? Tá vendo que está bem franzida a malha, enrugou bastante, tá? Isso aí, você fazendo esses ajustes aí de bobina, regulagem de bobina, ou de linha superior, a densidade, né? E também cuidando de trocar a agulha, você já vai ter uma qualidade de bordado pelo menos 30% melhor do que o que a gente está vendo aqui nessa foto que você me mandou. E as outras considerações que eu vou fazer agora junto com você no software serão para otimizar ainda mais os resultados desse mesmo desenho. Então, eu vou abrir aqui o arquivo junto contigo e a gente vai começar a considerar aqui, fazer alguns ajustes, tá? Levando em consideração o tamanho, tá? Eu vou respeitar o tamanho que você me mandou e vou sugerir algumas recomendações. Dentre elas, a primeira, eu não gosto para bordar malha, uniforme, eu não recomendo muito trabalhar com ponto costura, tá? Não deixa um trabalho muito atraente. Ah, Dixon, mas eu coloquei ponto costura porque a letra é muito pequenininha. Aí foi o que eu falei no início. Se você tem uma letra muito pequenininha, o cliente não abre mão, não permite aumentar o tamanho, aí você tem que vender para ele letras finas com linhas finas. Então, letrinha pequenininha demais. Então, tem que trabalhar com linha 150 ou linha 180, tá? Aí, no caso da madeira, Portugal trabalha bem com a madeira, né? Você pode trabalhar aí com a Polineon 60 ou Polineon 75, se for o caso de fazer D3000 bem pequenininhas, tá? Não sei se o cliente concordaria, mas seria uma boa recomendação nesse caso. Que aí você trabalharia construções em ponto cheio, tá? Pequenininho, mais delicadinho. Aí você poderia trabalhar, por exemplo, construções com uma densidade alta, uma densidade baixa, ou seja, muito espaçamento,
que seria em torno de 0. Se for a linha mais fina, você pode trabalhar em torno de 0,35 de densidade no ponto cheio, tá? Então aqui, ó, enchimento, vai trabalhar letras muito fininhas, aqui coluna C, deixa eu converter esse objeto, desagrupar, deixa eu separar esses objetos aqui, deixa eu ver como é que você fez. Ah, você só agrupou, tá. Vou separar esses objetos aqui, separar, tá, você não usou a entrada C, você usou a entrada B para construir os objetos, beleza, sem problema nenhum. Tá, então assim, ó, você trabalharia, no caso a letrinha construções, você trabalharia com esse espaçamento aqui, ó, 0,35, se você fosse trabalhar com uma linha extra fina, como é o caso da Polyneon 60, que é fio 150, tá? Então você poderia trabalhar com essa densidade aqui. Se você for trabalhar com fio 120, Polyneon 40, por exemplo, da madeira, outro fio tradicional, aí você pode trabalhar esse valor de espaçamento aqui em torno de 0,55, 0,60 no máximo, porque para ele não ficar muito fino, tá? Recomendaria você substituir também o ponto suporte aqui para uma corrida centrada, tá? Seria o suficiente para essas letras todinhas. Então, ao invés de trabalhar com ponto suporte zigue-zague, você pode trabalhar aqui, ó, com ponto suporte corrida centrada, para ele fazer só uma costurinha pelo centro da letra. Não precisa mais que isso para esses objetos, uma vez que são bem estreitinhos, tá? Em contrapartida, esse objeto mais largo aqui, você pode trabalhar com zigue-zague? Pode. Mas eu recomendaria trabalhar aqui com, além do zigue-zague, trabalhar com esse aqui, ó, ponto corrido para a borda, para ele fazer exatamente essa costura para a borda aqui. Só que também recomendo aumentar um pouquinho a margem, tá? Para essa costura de travamento da borda não ficar tão no limite da costura do ponto cheio, porque senão ela pode, se o tecido encolher um pouquinho, pode aparecer. Então você aumenta esse valor aqui, ó, para 0,60, por exemplo, tá? Para ele ter dois travamentos, tem o ponto zigue-zague e tem também o corrida pela orla, né? Para você aumentar o travamento ali do ponto cheio, tá? Vai travar melhor ali. É bom que o desenho fica bem fechadinho ali na malha, tá? E não vai agredir a malha em absolutamente nada isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, desde que você tenha seguido as recomendações, colocar a agulha certinha para bordar na malha e também ajustar a tensão do fio lá na máquina de bordar para você ter uma qualidade altura. Não adianta ajustar os parâmetros técnicos aqui na programação e na máquina você não ter os ajustes corretos para poder o desenho ser realizado. Então, uma coisa tem que compensar a outra, né? Eu digo que 80% da qualidade de um bordado ele está na programação. Só que tem os outros 20% que está em tudo, está em ajuste de tensão de fio na máquina, está no suprimento, está no tamburamento ali, no entretelamento do material, tipo de entretelar que vai usar, tipo de agulha. Então parece que não, mas 20% ainda assim é muita coisa. Claro que o peso maior está na programação, a qualidade mesmo está na programação, de 70% a 80%. Mas tem os outros 20% a 30% que é a responsabilidade do operador lá na máquina, dos insumos, da agulha, da linha, né? Tudo isso aí influencia também, tá? Uma outra recomendação que eu faria aqui, Renato, sobre esse desenho, seria aumentar um pouquinho a compensação de colhimento, já tendo em vista que a gente não pode mais aumentar o tamanho, né? Você pode aumentar um pouquinho a compensação de colhimento, no caso desses objetos aqui, ó, para a gente ter esse objeto um pouco mais com corpo, né? Na malha ele vai ficar um pouco mais apresentável, já que a gente tem espaço entre as letras para colocar um pouco mais de corpo nesses objetos, eu recomendaria usar a compensação de polimento para fazer esse corpo. Ah, Gixson, mas se eu estiver desenhando, eu posso fazer isso na mão? Você poderia, sim. Enquanto você está desenhando, você pode fazer na mão também, não teria problema nenhum. Só que como o objeto está pronto, eu já recomendaria fazer um ajuste ali usando compensação de polimento. Agora, se quiser fazer na mão, dá também, só dá mais trabalho, mas ó, o resultado seria esse aqui. Inclusive, o correto seria, na hora de desenhar, já desenhar ele com esse corpo, né, em vez de colocar a compensação de polimento. Aqui nesse caso eu estou recomendando porque, de fato, como o desenho já está pronto, vai ficar muito mais fácil você usar a compensação de polimento para obter esse efeito do que editar todo o desenho. Mas se fosse o caso de editar, ó, exatamente isso aqui que você faria. Pegaria toda a orla do desenho e aumentaria um pouquinho a espessura dos contornos, né, para deixar ele mais gordinho, para ficar com uma qualidade melhor lá na hora de bordar na malha, vai ficar mais aparente, né? Diferente do que eu estou vendo aqui, tá vendo? Ficou bem estreito, bem esmagado mesmo. Apesar de que a gente não pode tomar partido unicamente olhando essa imagem, porque, como eu falei, tem ajustes para fazer na máquina e tem a linha que trocar a agulha também. Já vai dar um resultado muito melhor, mas não vai resolver 100% do problema. Por isso que eu estou fazendo essas recomendações adicionais aqui, tá? Então, aumentar um pouquinho o corpo, né, dessas duas letrinhas aqui vai ajudar. A palavra José, que é o nome aqui, né, você pode manter essa espessura deixando um pouquinho, vou selecionar todas aqui só para te mostrar,
colocaria aqui, ó, na compressão de repuxo, né, que é a compressão de encolhimento, a mesma coisa, 0,30 daria para trabalhar, no limite aqui, porque se colocar muito maior do que isso, as letras vão começar a ficar grudadas umas nas outras, aí para você resolver você teria que espaçar as letras, né? Então 0,30 para esse desenho aqui, sem alterar muito a dimensão que ele está na tela para mim, 0,30 seria um tamanho legal. Beleza, 0,30. Deixa eu ver a densidade desse cara como está. A densidade desse cara aqui pode trabalhar em torno de 0,45, né, se você for trabalhar com linhas mais finas, tá? Se for trabalhar com linha convencional, que é 120, aí prefira trabalhar de 55 a 60, igual eu falei ali para a palavra construções embaixo, como a recomendação seria de fazer em ponto cheio, diferente do que está aqui em ponto costura, tá? Nenhum problema de ser ponto costura, mas é só porque realmente ele, esteticamente falando, ele no uniforme ele não fica tão apresentável, tá? Então seria realmente o caso de fazer talvez maior um pouco, ou substituir o fio aí, caso o cliente concordar, para um fio extra fino, aí daria um resultado bacana. Bom, o que eu mais recomendaria fazer aqui é melhorar um pouco esse aspecto desse corte, tá vendo? Esses saltos aqui ficaram muito aparentes, né? Como você desenhou a letra na mão, até porque não tinha muito o que fazer, porque não tem essa letra fonte, essa letra pronta no Windows, né? Nem no Wilcom. Então você desenhou aqui, já essa letra de cima, você desenhou em entrada C. Eu não recomendaria, Renato, porque dá um aspecto diferente, entendeu? Na posição da letra, na angulação do ponto fica diferente. Eu recomendaria você fazer o seguinte, ou você desenha tudo igual a de cima, ou seja, você usou a entrada C para desenhar os objetos de cima aqui. Deixa eu só separar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, você usou a entrada C, beleza, nenhum problema quanto a isso. São técnicas diferentes, ferramentas diferentes, mas obtém um resultado muito semelhante. Desenhar a letra usando a entrada C, nesse caso deu certo, assim como desenhar a letra usando a ferramenta curva complexa, ou enchimento de fusão, ou entrada B, que você usou para fazer embaixo, também dá certo. Só que o aspecto de aplicação de pontos entre uma e outra fica diferente, né? Eu particularmente gosto mais dessa aplicação de baixo, porque os ângulos eles ficam mais inclinados, eles não ficam tão retos quanto na entrada C. Tá vendo? Aqui, ó, o ângulo fica, nesse O, por exemplo, o ângulo fica reto o tempo todo. Quando ele chega a fazer a curva, ele faz uma curva muito radical, como você pode perceber aqui, tá vendo? Isso é problema na hora de bordar na malha, entendeu? O importante na malha é você fazer a curva com um certo alongamento, tá vendo esse P? Olha só como ele vai inclinando, olha, ele começa reto aqui embaixo e ele já vai inclinando desde aqui, quando chega lá em cima ele já está totalmente inclinado, num ângulo ali aproximadamente 45 graus para fazer o resto da letra. Isso aqui é o mais saudável para se bordar na malha, porque você não força, essa torção repentina do ângulo de ponto força demais a malha, e aí você tem uma qualidade ruim do bordado. Então eu recomendaria você substituir a forma com que você desenhou essa letra aqui, as letras da palavra José Mônico, para esse modelo que você usou nas letras de baixo, usando aqui o entrada B, tá? O entrada B, ou enchimento complexo, ou curva complexa, enfim. Todos eles vão poder resultar nesse mesmo aspecto aqui. Eu recomendo mais no caso dessa logomarca, tá? O aspecto fica diferente, principalmente na hora que bordar, na hora que bater o olho, você percebe que o de cima ficou com um aspecto diferente de baixo. E esse é um dos motivos, né, que eu trocaria por esse. Ó. Você pode ver o A aqui, ó, aqui está no ângulo reto e ele já começa inclinando para fazer essa parte reta aqui. Então fica mais suave. Para a malha isso é muito importante, tá? Então o de cima, como a entrada C, ele já não aceita muito essa angulação leve, ela é muito forçada. Quando o O, por exemplo, está reto, quando ele precisa curvar, ele logo faz a curva. E isso cria um deslocamento repentino na hora de bordar na malha e cria uma qualidade ruim para o bordado. Não, principalmente na malha, acaba danificando ou criando caroços ali atrás do bordado, né? Não é muito recomendado por isso. Bom, o que mais que eu recomendaria alterar aqui? Bom, basicamente nada. A questão de corte de fio aqui, eu vou falar, mas claro que se você deixou sem o corte de fio é porque a máquina não corta fio ou você quer cortar na mão, mas se quiser cortar, se quiser deixar o bordado já arrematado, limpo, você vem aqui em conectores e aumenta aqui os cortes, né? Desliga ou liga o corte, né? Deixa eu colocar aqui dentro do objeto, vou desligar todos os cortes, tá vendo? Fica muito mais limpo se você desligar os cortes. Talvez não todos, como está aqui, você pode de repente colocar corte para ser automaticamente executado após 3 milímetros. Tá vendo? Aí ele faz os cortes, os arremates de corte, em letras que têm uma distância maior do que 3 milímetros de distância uma das outras. Você pode aumentar para 5, por exemplo, né, se for o caso. Tá vendo? Eu colocaria 3 mesmo, que aí a partir de 3 ele começaria a cortar o fio.
maior que isso, ele deixaria o fio com um saltozinho, tá? Ou você pode cortar total. Mas isso aí eu acredito que você não tenha feito mesmo, porque o objetivo era arrematar na mão. Mas de fato, sempre que puder entregar o bordado limpo, acaba ficando melhor, né? Bom, seriam essas recomendações que eu te faria com relação a esse desenho aqui, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, tá, Renato? Depois você me dá o seu feedback aí se você gostou. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.